Bom, eu não sei nem por onde começar. É... Flamengo é minha vida, velho. Flamengo, eu vi alguns jogadores passarem, né? Lembro do ano de 2009, quando o Flamengo conquistou o título brasileiro. Vi um dos maiores ídolos que eu vi, né, na infância, jogar pelo meu clube, né, que foi o Adriano Imperador. E, cara, eu torci de montão. Comemorei feito criança, literalmente, quando o Flamengo conquistou o título de 2009. E naquele ano tinha grandes jogadores. Não era a mesma coisa do que é hoje, né? Mas tinha Petkovic, tinha Adriano Imperador, tinha Zé Roberto, o Léo Moura, um dos maiores laterais direitos que já passaram pela história do Flamengo, que é um dos maiores laterais direitos da história do Flamengo. E, cara, ver o Flamengo conquistar tudo que ele vem conquistando, que ele conquistou nos últimos anos, principalmente de 2019 pra cá, é algo muito único, é um sentimento muito único. Eu já chorei muito pelo Flamengo, mas não tem como comparar a comemoração como criança em 2009 com a comparação com o título de 2019, com os dois títulos. Só pra quem é torcedor do Flamengo de verdade sabe da dificuldade que o Flamengo passou. Só o verdadeiro torcedor, onde em grande parte do tempo ficávamos aflitos porque o Flamengo não vencia jogo, porque o Flamengo dava muitas bobeiras às vezes quando estava vencendo o jogo, e aí tomava empate ou perdia o jogo. E o principal, sempre com medo e com receio do clube cair. E isso é muito doloroso para todo e qualquer clube, para todo e qualquer torcedor de clube, né? E 2019 foi um ano mágico pra gente, pra quem é flamenguista. Foi um ano mágico. Nós da nossa época, né, de agora, a gente não chegou a ver o futebol do Zico, né? O time do Zico, do Andrade, do Adílio. Mas é contado por muitos que foi o maior time da história, né, do futebol brasileiro, um dos maiores times da história do futebol brasileiro, que conquistou tudo, conquistou uma Libertadores, conquistou um Mundial. E hoje eu fico pensando, cara, isso tudo a gente conquistou porque a gente se sacrificou. Porque Deus colocou pessoas ali pra, de alguma forma, lutar por uma vida melhor pelo Flamengo. Por lutar por um clube maior, né? Não só em nome, em grandeza, mas em títulos, em conquistas. E isso é pra poucos. Pra poucos. Você não vê hoje um clube tão estruturado da forma como foi daquele tempo pra cá, pra poder chegar até onde chegou. Você não consegue ver. Você consegue imaginar o Palmeiras, né? Mas não foi a mesma coisa. Você teve pessoas que injetaram dinheiro lá e tudo mais, e ajudaram o clube por ser torcedor do clube e tudo mais, mas não é a mesma coisa. O Flamengo abriu mão de muita coisa pra poder pagar as contas, pra poder pagar as dívidas. E o Flamengo ser, mais uma vez, campeão da Libertadores, e hoje você saber que o Flamengo conquistou mais um título de Libertadores, ser tetracampeão da Libertadores, o único brasileiro tetracampeão da Libertadores, para nós torcedores isso é mágico. Não tem o que se explicar, é mágico. Essa é a melhor palavra que um torcedor pode chegar e pode dizer. E depois quando a gente conquistou, depois que o Flamengo ganhou esse jogo contra o Palmeiras, veio um filme na minha cabeça. Eu não consegui chorar, só consegui pensar de tudo o que foi o Flamengo.
Porque o choro ficou em 2019. 2022 veio o alívio. Veio o alívio, porque 2019 você conquista os títulos da forma como você conquistou, mas você perde o Jorge Jesus, que é considerado o maior ídolo, um dos maiores ídolos treinadores da história do Flamengo, e se não o maior ídolo da história do Flamengo como treinador. E aí você pega isso, você passa por mais um período de seca, você passa um período ali de... você chegar ainda a conquistar, né, uma Supercopa do Brasil e tudo mais. Mas não é a mesma coisa você ganhar uma Copa do Brasil, uma Libertadores, um Brasileiro. Não é a mesma coisa. E você vê tudo isso, né, você analisar tudo isso, você vê mais um ano isso acontecer, e quando você perde o treinador que fez tudo aquilo acontecer, você começa a pensar, cara, vai ser muito difícil de novo a gente conquistar tudo isso da forma que a gente conquistou. Vai ser muito difícil. Então, comecei a analisar tudo isso. E 2022 foi o ano justamente do alívio, de acreditar que o Flamengo, com a estrutura que tem, consegue sim alcançar de novo grandes e grandes títulos. Só que aí veio o trauma de novo de 2023, de 2024. Mas na vida, a vida ela tem as suas coisas boas, ela tem as suas coisas ruins, e tem sempre o fator surpresa, que sempre acontece, o fator surpresa. E esse fator surpresa, para quem menos imaginava, ou para alguém que já imaginava, mas não passava, pelo menos ali naquele momento, de que aquilo poderia acontecer, simplesmente veio o Felipe Luiz. Com a diretoria na época, o Bruno Spindel e o Marcos Braz, confiaram plenamente na qualidade, na capacidade dele de gerir em si, né, os atletas, de poder colocar ali a sua implementação de jogo, de por já ter a sua formação ali como treinador, e aquilo dali é muito especial, muito único. Então, quando veio quando você se despede, na verdade, né, quando você se despede de um grandíssimo treinador, de um grandíssimo jogador, perdão, de um grandíssimo jogador como o Felipe Luiz, e você vem e traz ele para ser treinador da equipe, você sente aquele ponto de esperança. O alívio você teve com o Dorival Júnior, mas quando o Dorival Júnior saiu, se passaram de novo outros treinadores com até capacidade um pouco maior, mas que também não trouxeram resultado. E aí você fica de mãos atadas, você não sabe exatamente o que você vai fazer. Mas, mais uma vez, na diretoria do Landim, né, Marcos Braz, do Bruno Spindel, teve acertos, teve erros, mas dentre muitos erros e muitos acertos, nessa do Felipe Luiz ele acertou. Veio o Felipe Luiz, e a história com o Felipe Luiz, ela tá aí. Uma Copa do Brasil, Libertadores agora, muito provavelmente daqui a pouco mais um título brasileiro. Não temos certeza se iremos conquistar ainda esse brasileiro, mas muito, muito provável, praticamente impossível o Flamengo perder esse título. E é um sentimento que, para todos nós torcedores, é um sentimento de comemoração, de paz, de amor, de gritar para todo mundo ouvir o quanto o Flamengo é o maior, o quanto o Flamengo é um clube gigante, o quanto o clube é o maior clube do mundo, que hoje tem uma estrutura maravilhosa, uma estrutura que nem se compara como era há alguns anos atrás, há uma década atrás. E acreditar que o time que nós temos hoje tem totais chances também de ser campeão do Intercontinental. Óbvio, tem muita coisa ainda para acontecer, mas eu acredito muito, muito mesmo, que se tem alguém que pode chegar e pode fazer algo diferente, não só por ser promissor,
mas por tudo que mostrou mesmo de acordo com essa trajetória que ele vem fazendo, essa trajetória muito única que ele vem fazendo, o único que pode chegar e pode fazer algo para trazer de alguma forma esse título é o Felipe Luiz. Eu creio muito que esse time, ele mesmo com o Felipe Luiz, eu acredito que o Felipe Luiz também vai renovar. Eu acredito que ele ainda vai melhorar muito também. Muito também. E nos próximos anos vão ser disputas muito duras contra o Palmeiras, né? Nós queremos muito novamente o Brasileiro, queremos muito novamente a Libertadores. Se Deus quiser, lá na frente, queremos muito a Copa do Brasil também, queremos todos os títulos possíveis. Mas o melhor agora pro Flamengo é a permanência desse gigante treinador, Felipe Luiz. É isso. O que vocês acharam desse vídeo? Comenta aqui embaixo para eu saber um pouco daquilo que vocês acharam. Deixem um like, compartilha também para os amigos e principalmente se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Beleza? É isso. Beijo e fui!